Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem que cuidar aqui, cara, não podemos, forçar a mesa pro lado aqui. Qualquer lado tá pesado, né, velho? A não ser o braço que o cheiro tá escorado. Mas demais é puro troféu. Cara, os caras, multicampeão, isso que estamos recém no meio do ano, gente. Pra te ter uma ideia, né? Os caras são fortes. Eu falei hoje que os caras são multicampeão e tal. Tem gente que não acreditou, tá aí, ó. Trouxeram os ferrinhos pra mostrar novamente. Os caras estavam rindo que os caras não tinham os ferrinhos, trouxeram os 2, 3 só dos últimos ainda. Só pra comprovar, né, que não é conto, né? Conto desses de bastidor e tal. Né? Isso aí agora acabou, não vai ter mais. Não tem da Casa Lauer, né? Tudo novinho, tá tudo brilhando ainda. Ah, com certeza. Não deu que nem com os troféuzinhos da Casa Lauer, nego cheio de pó, hein? Contar a história. Do teu lado aí, Xande, Gugu, né, cara? Já tem carteirinha com a gente, né? Eu vou apresentar os caras, né? Não. Pulamos. Eu só deixo eles dar o boa noite deles, né? E vamos pra resenha, né? Galera do Elite tá na casa. Já tem carteirinha, né, cara? É sempre um prazer estar aqui participando do programa de vocês. Até porque se o cara tá aqui é porque alguma coisa deu certo, né? Então, tocou o WhatsApp lá, tocou a mensagenzinha, a gente na mesma hora tenta, né, confirmar já a presença para participar do programa, enfim. Acho que a gente batalha tanto, né, nos clubes durante o semestre todo, é um campeonato longo, e aí quando dá certo é um reconhecimento bacana. Hoje tá eu e o Xande aqui, né, representando a nossa galera, digamos assim, mas por trás de tudo isso tem a galera que corre em campo. Enfim, é frio, é sol, é chuva, a galera entrega tudo que pode ali e aí a gente vem pra cá pra contar um pouco dessas façanhas. Contar um pouquinho, né, dessa resenha toda, pré, pós, jogo, né, Xande? Que é bacana, tá um clima bacana nosso lá. Então a nossa turma tá bem bacana, assim, tanto no veterano quanto no Força Livre. E aí tem a galera lá do Rio Grandense também que vira e mexe é quase a mesma, né? Então tá bem legal, assim, sabe? Quando é um lazer mesmo, fica gostoso, né? Da gente estar envolvido e indo lá e competindo, mas uma competição sadia, né? E quis o destino que no Grêmio fosse o clássico do clube, né? O clássico, hoje pode-se dizer aí, talvez, da cidade, né? Se tratando de clubes, acho que são os 2 times em atividade mais antigos, né? Da cidade. Que ainda disputam títulos, né? Força Livre, enfim, e veterano. 2 grandes times, com grandes jogadores, mas de certa forma a gente facilita uma final para os árbitros, porque foi 2 finais jogadas, né, Julica? Acho que até pela rapaziada tá jogando junto em outros clubes, então isso torna um espetáculo bem bacana de ser visto, né, no campo. Pro Julica facilitar um jogo pro juiz, ele não tava no clube, então. Ele tava no Rio Grandense. E olha que é perto ainda. E aí, Xande, boa noite. Conta um pouquinho pra nós aí, então, também dessa façanha aí, né, cara? Que isso é que eu digo assim, ó, a gente, né, Expulso do Bar perdeu, mas serve de estímulo para que tente fazer também, né? Que eu digo, a gente, o cara deixou o chapéu aí, agora que fui ver, daqui a pouco tá aí, os anteriores ali. Então isso é legal, cara, para as equipes também verem, né, Xande? Eu sei que tu vai falar sobre isso. A gente incentiva, né, o tempo que a gente tem é parecido o tempo ali do Grêmio Gaúcho, para que as equipes se mantenham, né, cara? Sim. Fortaleçam cada vez mais. Se não for o caminho, então que cada vez mais tornem-se amigos para manter esse grupo também longe, né? Que seja de muitos anos dentro do clube, né? Tem equipes que se formam logo ali, já terminam e tal. Pô, e a gente, pelo menos dentro do Grêmio Gaúcho, é antigo, né? Aí tem as equipes novas aí, que o Xande, ainda novas, vamos dizer, né, cara? Que também o Xande tomando a frente, o Gugu também. Cara, isso é legal. Vocês de casa que estão nos assistindo aí, cara, gurizada, cara, pega e vista a camisa, velho. Gostou daquela equipe? Vá até o fim, vamos embora, faz a equipe crescer também, né? Parar com esse pular de galho em galho aí, quando tu vê, estão sem time, né, cara? Aí vai fazer o quê? Vai jogar numa B, vai ser o destaque da B, mas, sabe, as equipes grandes daqui a pouco, não adianta porque não vai firmar e tal. E a gente que organiza, o Xande também organiza no Cantegril, cara, o que a gente mais quer quando é convidado alguém,
que vista a camisa e fique, né? E isso às vezes torna-se um pouco difícil também, né, Xande? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Os amigos da bancada aí e quem está assistindo pela live. Cara, realmente estamos vivendo dias muito, muito legais, assim, né? Por tudo que a gente faz. Eu sempre digo, os resultados, eles nos justificam o envolvimento e a dedicação que a gente impõe nesse mundo, né? Eu falo assim, eu falei na live na final do veterano, depois do jogo, eu disse, às vezes os amigos da gente, né, as pessoas que não participam, questionam, né, por que a gente se envolve tanto, por que a gente se estressa tanto. A derrota, Júlio, tu citou na final ali do Força Livre do veterano, cara, eu sempre digo assim, ó, quem fala, velho, que segundo lugar é o primeiro dos últimos, quem fala que segundo e último é a mesma coisa, é só quem não chega na final, velho. Pergunta para os dois times da semifinal que perderam, para nós e para vocês, as duas categorias, se não queriam estar no nosso lugar na final. E a final, cara, é isso aí. A final, um vai vencer, e às vezes é no detalhe, como foi no veterano, nos pênaltis. A gente perdeu em dezembro ali no Grêmio, no Força Livre, pro Falência. Recentemente no Rio Grandense, no futsal, a gente perdeu a final. E eu sempre digo assim, cara, nós perdemos o título, isso é fato, né? Mas eu sempre considero a conquista do segundo lugar, né? Porque, cara, quando termina um campeonato, tu olha para trás, mesmo quando vence, né? E tu olha para trás, tipo, para chegar aqui de novo, tem que fazer tudo de novo. É todo aquele caminho. E o caminho é longo, velho. O Gugu citou no grupo ali numa mensagem até, cara, esse inverno estava rigoroso, eram noites geladas, né? A gente teve uma partida no Rio Grandense, que se não me engano foi da semifinal, né, Gugu? Sim. Que, cara, jogou o primeiro jogo, foi embora todo mundo. Entrou o segundo jogo, foi embora todo mundo. Mesmo assim tinha 3 ou 4 só de fora, né? E quando nós jogamos o último jogo, não tinha ninguém no clube, cara. Ninguém, porque era muito frio, era desumano aquele negócio. E aí a gente sai de casa, vai pra lá, mas isso tudo tem uma justificativa, né, cara? E a justificativa tá nisso que tu falou, né? Tá na camisa que tu veste, na turma que tu representa. A gente não tá ali, hoje nós estamos aqui como representantes mesmo, né? Mas podiam estar nessas duas cadeiras aqui, qualquer um, né? Tanto de medonhos quanto de elite, por exemplo. E eu falo isso que são os recentes, né? Eu citei no vídeo o Miguel porque faz parte do contexto do semestre. Sim. Mas qualquer representante de elite e de jogadores, apoiadores, os dirigentes que a gente chama, podiam estar aqui porque essa conquista foi de todos nós, né? Foi muito legal participar das 3 seguidas, né? Foram 3 finais em 5 dias e ganhar os 3 títulos é fantástico. Mas tem muita gente envolvida e tu sabe melhor que eu disso, tu tá muito mais tempo nessa gestão de turma, né, que eu. Tu sabe que é muito difícil e o teu trabalho é louvável, Juliano, porque tu tem uma turma que está aí há mais tempo ainda, né? E mesmo que se renove, né? Tu tá lá o expulso do bar, batendo, martelando, competindo, chegando. Então isso é muito legal, velho. Então, claro que chegar aqui agora e comemorar essas taças, esses títulos é lindo. Mas, cara, tem um longo caminho a ser percorrido e é isso que torna o resultado positivo, prazeroso. Eu sei que a derrota é dura, né? Eu sempre digo, né, cara, a derrota no esporte desperta nas pessoas os instintos mais primitivos, né? Entendedores surgem de todos os cantos. Cara, esses dias eu vi... Depois do jogo aparece mil e um para dar dica, esses dias eu vi um absurdo, que foi a Raíssa Leal, cara. A Raíssa Leal é, quem sabe, o maior fenômeno do esporte brasileiro dos últimos anos. Essa menina é entendeu? E ela andou perdeu uma etapa aí, cara. E a Chinela tava cantando na rede social em cima da guria, cara. E ela é um fenômeno. E logo depois ela ganhou de novo, né? Agora aqui... Então, assim, infelizmente, no esporte as pessoas não sabem lidar com a derrota, né? Mas ela faz parte, ela vai acontecer. E eu sempre digo, você perde muito mais no esporte do que vence, concorda? Com certeza. O número de competição que a gente participa, a gente vai ganhar muito menos do que você vai perder. E por isso, sim, que daí eu valorizo essas conquistas nossas, entendeu? Porque eu vejo assim que a gente vai no Rio Grandense e a gente conseguiu fazer essa contratação lá, né? Conseguiu trazer junto... Né, o Gugu para somar com o Medonhas, a gente vai no Cantegril, a gente vai no Rio Grandense, no Grêmio Gaúcho, e a gente está sempre chegando e volta e meia está ganhando título. Isso valoriza muito, né? E também, né, Xande, a gente sempre fala, né, que que nem tu falou ali, existe muito treinador depois termina o jogo, né? Isso vai parecer mil e um, né? Somente quando não dá certo as coisas, né? As tentativas e tal. Daí, mas tu saiu com o cara no banco, se tu sai talvez com ele aí também, até a corneta do outro e tal. E quando começa a dar certo, aí começa, né? Aí vem as palmas. Isso. Agora, se num piscar de olhos ali, daqui a pouco toma um gol, acontece um imprevisto, ou uma troca que tu fez, já não vale mais nada. Porque, tá louco, o time, não sei o que e tal.
Então a gente tem que fazer esse trabalho também, fora de campo às vezes, né? Preparar para perda também, né? Tem que preparar. Gente, pode também não dar certo, a gente quer a vitória, mas um só vai ganhar, um só vai ter mais sorte, um só vai estar melhor no jogo, não adianta, velho. Mas só que aí tem aqueles, principalmente no profissional também, né, que nem tu falou ali, a Raiz, cara, o problema é agora, né, essas, como é que eu vou dizer, essas lives, pessoal, cara, como existe cronista agora, que talvez não tenham nem formação nenhuma, que nem eu também não tenho nada de esporte, né, é da vida mesmo, e aí começam a criticar, cara, e eu tava olhando agora ali, cara, onde um lança uma coisa, todos vão atrás, todos vão. Então, se é para derrubar, aí que eu vejo assim, como é fácil derrubar um atleta ou uma equipe, né, um jogador, né? Se tá bem, então lá né, só falam bem, aí falam, basta que nem eu disse, uma derrota, né, ou jogar mal uma partida, já começa a desconfiança. Não dão tempo, né, Xande? Mas aí eu acho que entra a liderança, né, Julica? E aí dá aos parabéns aí ao Gugu e toda a equipe que tem por trás do Elite, porque o mais complicado é o cara que não entra em campo, né, Gugu? Administrar. Não, porque o cara não farda, entendeu? Daí, cara, o jogo é 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. O cara que vai jogar, o cara tá indo ainda pra um lazer, alguma coisa assim. Mas, né, o Xandico da vida, o Gugu, pra fardar é porque, cara, tá um desespero. Então o cara sai de casa mais cedo, o cara se preocupa com água, se preocupa com o Julica que nunca leva o calção, o cara leva um calção a mais. O Zezinho não tem que levar uma meia, porque o cara sempre esquece a tal da meia. Então o cara é uma estrutura grande pra jogar 40 minutos. Às vezes as pessoas que não estão lá dentro, que não são diretamente envolvidas, né, com um time, enfim, não vivenciaram, digamos assim, o extra-campo, durante o jogo, o pós-jogo, acha que é muito simples, né? Mas para montar uma equipe que vai competir, que vai ter chances de competir um título, de classificar bem, daqui a pouco naquela reta final, que são 3 finais, né? Para nós lá sempre é isso, né, Xande? Para nós não é quarta, não é semi, não é final, não, é uma final atrás da outra. Porque se tu não vencer o teu primeiro, não adianta nada. Tu tá fora, então aquilo ali já é uma final. Então a gente respeita muito isso, independente de quem é o adversário, sempre é um jogo difícil, sempre vai ser. Né? Independente se tu classificou em primeiro, tu vai pegar o 8º ali, às vezes é um jogo muito difícil e que volta e meia a surpresa aparece, né? Porque é 7 contra 7 ali, não adianta, é um jogo. Então é um outro campeonato, é um campeonato à parte quando chega nos matas. Então a gente procura muito focar a nossa gurizada ali, né? E a gente passou por um processo de renovação, a gente já falou aqui naquela outra oportunidade que a gente teve aqui, e que quase deu certo, né, Xande? Na primeira a gente renovou bastante, praticamente 50% da nossa equipe. Precisava, né, o pessoal, Sim. A idade chega para todo mundo, e aí tu começa a ver que, poxa, o pessoal tá indo ali pela amizade, mas já tá em outra categoria, já tá jogando, né, em outros clubes, e enfim. Às vezes não é o querer, né? A perna não vai mais, né? Exato, daí começa a vir lesão, então tu tem que entender esse lado, né? E o processo de renovação é sempre muito difícil, né? Porque o pessoal mais novo hoje ele quer vir e quer jogar, ele não quer saber. E a gente conseguiu, o Xande trouxe uma galera boa ali, né? Não vou citar nomes, porque acabou que tu esquece 1 ou 2 nomes, então não é. Mas assim, a gente trouxe uma galera muito boa ali e superou todas as nossas expectativas, né, Xande? Semestre passado, chegou até a final, perdemos com uma grande equipe, que foi o Falência ali, que era uma equipe bem mais preparada para a conquista daquele título, né, naquela ocasião. E o nosso desafio foi manter a galera que a gente conseguiu trazer, e logicamente a gente foi pontualmente, né, e trouxe mais algumas peças, alguns nomes que nos somou muito assim, para a nossa equipe, alguns nomes que a gente já estava mais tempo também atrás, e deu tudo certo, né, e tá aí o resultado. E o pessoal gosta do clima, o clima tá bom, então, é que a gente falou, administrar é muito difícil, né? Poxa, a gente chegou numa semifinal de campeonato contra uma puta de uma equipe, que foi o TB, e tivemos ali um imprevisto de os 2 goleiros, naquele sábado, terem seus compromissos, não puderam estar no jogo. Né? Então, aí entra o grupo, aí na mesma hora um levantou o dedo, que foi o Rafa, né? E disse, não, hoje é comigo, hoje eu vou no gol e vou dar o meu melhor. E ele foi o melhor dele em campo,
que ele podia entregar e a gente passou a final, né? Então, assim, são esses pequenos detalhes, assim, sabe, que tu vai guardando. Poderia estar outros vários aqui, mas esse é bem recente, então é algo que o grupo tá querendo, sabe? Tipo, o Rafa é um cara que voltou de lesão, né? Bem pouco atrás ele fez um procedimento, então tá voltando aos poucos, tem pouca minutagem em campo, então ele poderia ser um cara que cruzaria os braços e estaria ali de boa. Sim. Pra que eu vou me expor aqui? Não, na mesma hora não, eu vou e tal, e foi pro jogo, e deu tudo certo, sabe? Então, assim, esse clima bacana, sabe? Esse reconhecimento da galera, sabe? E no veterano é assim também, né? Volta e meia a gente tem ali um problema ou outro, os caras eles não estão 100%, né? Estão machucados. Não, vou no massagista hoje pra ver se de noite eu consigo. Então isso é legal, sabe? Isso mostra que tá todo mundo querendo, entendeu? Exato. Mas é muito difícil, como tu falou, é ser humano, é vaidades, né? E é muito diferente uma categoria para outra. O Xande também, volta e meia a gente conversa, né? Por exemplo, Força Livre ali a gente tá com uma média de idade bem baixa, assim, né? Tipo, 25 anos para baixo. Sim. Tem 3 ou 4 um pouquinho mais experiente ali, que é o Dudu, enfim, o César, o Mag. Que tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque na hora que o bicho pega, daqui a pouco essa estrutura segura lá dentro de campo, né? Porque Eu é muito rápido. sempre fui a favor da mescla. Tem que ter, né, cara? É. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso legal. Só que, assim, o vestiário do veterano já é diferente, né? Ah, não. Porque o veterano só pega os caras que ganharam tudo por onde passaram, né? E como é que tu vai, né, convencer esse cara que, na gira do futebol, que já tá com a barriguinha cheia de, vamos lá naquele friaca, né? Aquele sereno lá, vamos lá jogar lá pra ganhar. Então, é difícil, não é fácil. Mas, volto a repetir, a nossa turma ela é muito bacana. Assim como eu sei que existem várias outras, a nossa turma tá muito fechada, assim, com isso, sabe? Então, tá legal, tá muito bacana. Claro que o cara que não joga e fica feliz por não jogar, tem alguma coisa errada, né? Mas dentro de um respeito, assim, tanto com quem tá jogando, quanto quem tá tentando fazer o melhor time para ter o melhor resultado em campo, né? Um bem comum do grupo, é sempre muito legal a gente ter esse respeito, né? Eu acho que o Elite passou pela... Em dois momentos existe isso. Quando tu tá iniciando, né, com o time, eu acho que o Elite passou por isso lá no início, e quando também tem a mudança de categoria, ele volta a ter o mesmo risco lá do início. Sim. Que é o time de amigos ou os amigos que tem um time. Exato. Né? Porque quando tu tem os amigos que tem um time, cara, o meu time tem que ganhar. Independente de eu ser o Agüero ou não, o Elite tem que ganhar. Sim. Mas agora, se eu tô no time dos amigos, eu quero correr um pouquinho. Né? Eu quero correr um pouquinho. Eu sou veterano, mas quero correr o Força Livre. Tô lá com meus 42 marcando os guris de 18, achando que dá. Só na tua cabeça. O guri dá um sprint lá de 200 metros e tu acha que tu tá arrasando. Não, porque eu vou no atalho. Eu tenho um atalho que ele não tem. Cara, não pega nunca mais, né? Eu acho que o Elite conseguiu, nessa mudança que a gente já falou lá atrás, fazer essa diferença bem tranquila. Onde os veteranos deram lugar, alguns estão dando apoio na base, mas, cara, vou na minha categoria de cima e vou dar o sangue pelo meu time. Eu acho que é parabéns a todos, né? E eu acho que assim também, aí os parabéns ao Gugu como presidente por fazer essa mescla, e o Xande como treinador, porque eu acho assim que a parte mais difícil do treinador, e ele se manter muito tempo, né, Xande, com as mesmas cabeças, porque o treinador ele precisa vender a ideia a todo jogo. Que o próximo jogo é sempre o mais importante. É o mais importante. E cara, e tu tem as peças ali, e daqui a pouco tu vai pegar o Xandico e vai dizer, cara, hoje tu é meu 9. Não, mas nunca joguei. Não, vou fazer aqui, eu vou recuar aqui, eu vou botar um cara aqui. Então todo sábado, e nos 3 clubes, tu tem que vender uma ideia e o time tem que comprar essa ideia, porque se o time não compra a ideia, não vai, porque na realidade tu corre pelo que o treinador está dizendo, né? Mas o treinador mandou correr por dentro, mas tô recebendo bola por fora. Daí tu olha para o treinador, corre por dentro, não corre por fora. Às vezes tu não está enxergando o jogo, né, Xande? O treinador ele precisa vender o tempo inteiro, né? A ideia. Eu até seguindo a linha, eu quero perguntar pro Xande 2 coisas. Que nem o Xandico falou aqui agora, daí tu vai dar a dica pro guri, corre por dentro, corre por fora. E quando é o veterano, Xande, tu tem que
é diferente chegar no nego velho, né? Não, são duas vendas, né? São duas vendas. Aí já muda. E outra, a pergunta daí em relação ao Força Livre, o Elite hoje, vamos dizer, ele está provando isso, né? A transição hoje do Elite conseguiu, vamos dizer assim, ó, claro, sempre vai ser bem-vindo atletas novos, né? Sim. Mas hoje o Elite está equilibrado na transição. Essa é a minha pergunta, que nem tu falaste, a outra vez tentou e quase vai, buscou mais um ou outro, foi, e eu acho que agora tá ok, né, cara? Abraçaram a ideia, os que ficaram, estão querendo, né? E essa é a pergunta que eu te faço. A transição do Elite, então, deu certo. Isso é golpe do Julica, então. O Julica quer saber se a janela está aberta para o próximo semestre. Você ainda A janela vai estar sempre aberta, né? Claro, vai estar sempre aberta para grandes atletas, né? Cara, nenhum time só com veteranos ele pode se sustentar como competitivo. Ele pode estar dentro de um campeonato fazendo boas campanhas. A gente já teve vários exemplos aqui em Montenegro, né? Eu mesmo me lembro que, para a época, fui treinador do Maspre no Cantegril, né? Nos últimos anos do Maspre ali. E a gente até chegou numa final de Força Livre, né? No primeiro ano a gente foi vice-campeão por fase boa, daí fomos campeões de verão, mas depois jogamos mais 4 campeonatos, eu acho, e batemos na semifinal. Eu lembro que o Fabinho Formigueri me ligou um dia e disse assim, nós tínhamos perdido a semifinal por fase boa no sábado, um jogo assim, cara, com a corda esticadíssima, 0-0, e vamos pro pênalti, e no fim do jogo, numa falta do meio do campo, o alemão botou na gaveta, 1-0 fase boa, a gente caiu fora. O Fabinho me ligou, Alexandre, cara, deu. Nós não vamos mais conseguir, não adianta, o nosso time deu no teto, né? A gente não consegue renovar, e com o que a gente tem é isso aqui. Na hora que a gente pegar um time, uma hora o recurso vai aparecer. E ao mesmo tempo, nenhum time só de gurizada se sustenta, porque falta por mais que tenham pessoas ali de fora, no campo falta alguém que pise na bola, alguém que oriente os caras, né? Que dê uma cadência. Então essa mescla tem que acontecer, e o Elite eu acho que está no momento de muito equilibrado. Eu acho que deu muito certo nesse ponto, sabe? E eu falo também, né? Eu trago isso, por exemplo, também para o Medonhos, né? Porque os plantéis são parecidos. E o Medonhos fez 2 contratações para esse semestre que eu destaco muito. Eu falei para eles pessoalmente, assim, o Medonhos tinha poucas fichas disponíveis, né? Para reforçar, né? E aí nós fomos lá e trouxemos, cara. E aí nas conversas ali, Mag, Gilmar, comigo, cara, trouxemos o Julinho e o Tabajara, né? Tipo assim, nós trouxemos 2 caras mais experientes, né? O Tabajara já é veterano. E porque nós entendíamos que dentro do contexto que nós tínhamos de time, nós precisávamos de 2 caras com aquela característica. E, cara, impressionante, assim, né? Caíram como uma luva, né? Impressionante, assim. Parece que os 2 estavam ali a vida toda, né? E deu muito certo, né? Eu considero, inclusive, assim, cara, a final do Rio Grandense agora, a partida final do Rio Grandense, Medonhos e JDN, pra mim, dos últimos tempos que eu vi em Montenegro, foi a melhor partida que eu vi de futebol 7 jogado aqui. Impressionante, cara, o nível, assim, ó, de intensidade do jogo, de tecnicamente falando, um jogo sem ladaia, coisa de jogo normal, entendeu? E decidido assim, Medonhos saiu ganhando, JDN virou, Medonhos foi lá, virou e foi campeão. Então, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. E o exemplo, né, eu acho que ficou destacado nos 2 títulos, tanto do Medonhos no Rio Grandense quanto o Elite no Grêmio. Mas falando do início da conversa do veterano, né, do quanto é diferente, cara, eu falei no vestiário da final. Né? Porque tem muito essa coisa, cara. O veterano, assim, ó, eu disse pra eles assim, cara, vocês não têm ideia do quanto vocês são diferentes quando travestidos de veteranos, assim, né? Por quê? Porque muitos deles jogam Força Livre ainda, né? Eu pego o Tabajara no Força Livre do Medonhos, e o Tabajara tá no meu vestiário, um veterano do Elite. E eu espero deles a mesma coisa, em ambos, né? Quando eu levo o Blau pro Miguel, por exemplo, e o Tatu, o David, para jogar comigo no Miguel, eu espero deles aquilo que eu espero deles no veterano. Mas a postura dos caras é diferente, tá? Quando o grupo está reunido no Força Livre, eles estão juntos, é impressionante. Eles se motivam, eles conversam, tu vê que quando emociona. E quando eles estão no veterano, eles são super autodidatas, entendeu? Eles são, né, eles sabem o que tem que fazer, não precisa me dizer que eu sei, e não sei o quê. E isso se torna o diálogo difícil. Eu vou dizer pra ti, cara, eu tava tendo dificuldade, assim, sabe, de me colocar dentro do plantel do veterano do Elite, mesmo tendo respeito da rapaziada toda. Por isso, eu me sentia até um pouco, eu me sentia um pouco inútil, sabe? Porque eu não sentia que eu participava das ações do veterano como eu participo no Força Livre. Entende? E na reta final desse veterano, acho que eu consegui contribuir mais ali, porque quando eu cheguei com esse discurso de, cara, vocês precisam entender que,
Cara, a gente está aqui para isso, né? Infelizmente, né? Eu lembro assim, quando eu era, cara, já adulto e eu ainda morava na casa dos meus pais, eu contei uma história lá para eles no vestiário. Cara, o meu sonho era o dia que eu pudesse ter a minha vida com o meu dinheiro, com a minha casa, que eu não precisasse mais ouvir dos meus pais tudo que eu ouvia deles todo dia. Hoje, por exemplo, eu daria tudo para ouvir o meu pai me dizer de novo alguma coisa, porque hoje meu pai não está mais aqui. Então eu disse, cara, eu sei que eu e o Gugu não temos essa figura paternal com os caras, entendeu? Mas eu sei que a gente contribui muito para eles. Eu sei disso, né? Eu cara, com todo respeito ao Gugu, eu não tenho medo de dizer. Nós passamos muito tempo a linha do entregador de camisa. Muito tempo. A gente contribui. Nós contribuímos. Eu sei que onde nós formos, nós vamos agregar. Entende? E os caras precisam entender isso. E a gente conseguiu mostrar isso para eles lá. Mas é muito diferente, cara. Os caras no veterano é diferente do Força Livre. O time sempre precisa de uma referência, né? Eu sempre dou a ideia, que eu acho que fica claro, que o Renato Gaúcho, às vezes ele não é o grande técnico, mas ele se considera dentro do vestiário o maior que todos, né? Pode chegar lá o Soares, e, cara, naquele momento ele mostrou pro Soares que ele era, dentro do vestiário ele era maior que o Soares. E, cara, tu precisa fazer o que eu tô pedindo pra tu fazer. Porque tu tem uma ideia de mais 10 caras correndo dentro do campo, e se tu correr sozinho, pro lado que tu achar que vai, não vai dar certo. Né? Então, às vezes, precisa o treinador ser referência e ele ser maior que tudo, é a índole, é a tratativa com todos, o respeito com todos. Eu acho que isso que faz a diferença. Mas assim como treinador, Xande, tu consegue sentir, eu como ali que eu estou assistindo na arquibancada, eu prefiro muito mais assistir um jogo, né, no nível ali 21 e mais que demais, do que um Força Livre. Me atrai mais na arquibancada o veterano. São propostas muito diferentes uma da outra, ou eu lá que sou o romantismo sou um velho lá que gosta daquele futebol da antiga? Desculpa tomar a frente, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tu, com certeza, o romantismo existe, eu também tenho isso, né? Dizer que o futebol de antes era muito melhor que o de hoje, sim, é comum entre nós, né? Isso no profissional a gente fala, né? Mas eu te digo assim, ó, eu acho que às vezes é a ocasião. Eu vou te falar, eu acho, por exemplo, tu tava no Rio Grande segunda-feira passada? Não, eu tava assistindo aqui, tava fazendo um programa aqui e assistindo aqui. Mas eu imagino, cara, se tu tivesse lá, eu tenho certeza que tu colocaria aquele jogo na tua prateleira. Tu ia dizer, eu gostaria de ver de novo Elite, Medonhos e JDN pelo nível de jogo. E, cara, eu acho que é tão simples fazer isso, né? Eu acho que assim, ó, basta, e a gente vinha contaminado nos últimos tempos, com um ambiente extracampo muito contagioso, assim, né? Contagioso é uma palavra, muito tóxico, tá? Tóxico. Um ambiente hostil, um ambiente de umas rixas bestas que ocasionaram agressões idiotas, né? Desumanas que ocorreram aí, que a gente viu nos últimos tempos, aí no último ano. E isso estava prejudicando o espetáculo, velho, entendeu? Tem muita gente boa para jogar bola ali, querendo jogar. E eu acho que chegou naquela final ali, cara, as duas equipes entraram em campo para jogar bola. E acima de tudo, as duas equipes entraram para ganhar. E aí, cara, foi um puta jogo. Então, eu acho que sim, existe qualidade, existe bom nível técnico de disputa ainda no Força Livre. Mas o problema é que em alguns momentos esse ambiente tóxico externo contamina os caras. E aí vira essa bagunça, essa coisa que desanima e que me faz repensar. Eu te confesso que no último ano, por coisas extracampo, eu repensei inúmeras vezes. E aí entra, Xande, o motivo de um expulso do Bar tá vivo até hoje, do Elite, do Medonhos e outras turmas, tá? Não sendo injusto, que é os líderes, cara. Esses caras estão em extinção, tá? E aqui eu cito, sinceramente, o que me mantém no futebol hoje, cara, muito além desses troféus. É claro que eu gosto de ganhar, isso aqui é o que eu digo, isso aqui é a minha justificativa. Né? É por isso que eu fico. Mas o que me mantém no dia a dia é eu chegar no Elite e eu ver o Gugu e o Júlio e ver o que os caras fazem. É olhar no Medonhos e ver o que o Gilmar e o Magno fazem. Entendeu? São caras, cara, que assim, ó, primeiro assim, ó, eles dão um respaldo para que todo mundo se preocupe em jogar. Entendeu? Os caras que fazem assim, algo surreal, que ajudam pessoalmente, coisas que depois até é deturpado pelas pessoas na rua, né? Quando um cara empresta um nome para o cara tirar alguma coisa numa loja lá, um material de construção que precisa. Estão dando. Não estão, cara. Está ajudando
Tá pagando pro cara jogar no medicamento, né, cara? Exato. Então, Medicamento. assim, ó, é o que o Gugu fala, né, cara? Tem muito mais, é muito mais no futebol, é muito mais que o futebol, é muito além disso. Então, eu acho que esse é o grande negócio e a conduta das pessoas passa por isso. Então, eu acho que, cara, o que muda principalmente é isso. Eu tenho certeza que tu vai, às vezes, tu senta na beira do campo, tu olha um força livre, uma bateção de boca, uma ladaia. É isso, galerinha isso de fora tocando, enchendo o saco o tempo todo ali, porque a torcida faz parte, é tudo que a gente gosta. Mas tem gente que não vai pra torcer, vai pra encher o saco. Então, eu acho que tenho certeza que isso atrapalha o espetáculo. Eu tava lá e eu assisti o veterano antes. Cara, eu até me esqueci o nome, acho que era Tricolor, que jogou o veterano antes com o Tricolor e mais. Cara, no Rio Grandense. Pô, o Tricolor vendeu caro pra caramba, velho. E aí, tipo assim, aí tu não vê tanta... Tipo, foi um jogo intenso, um jogo disputado, mas parece que a torcida, ela é um pouco mais leve, entendeu? Então ela não incentiva a galera a cortar o fio, digamos assim, dentro do campo, né? E o Força Livre já é mais, e a galera puxa mais e vem, e aí a qualquer momento ele passa o fio, né? Na maioria das vezes não é tanta força o veterano, né? Um futebol mais jogado. Mais jogado. Pra quem olha, isso. principalmente, é mais bonito, né? Tem menos contato, enfim, né? Pega duas equipes aí, e tem várias, né? Pegam duas equipes que se enfrentam em campo. Poxa, fica um jogo muito bonito de assistir. Fica bacana. Vamos aqui, ó. O pessoal de casa tá aí, Juliano? Tá aqui, ó. O Alisson, né? Rodrigues, craque de bola. Esse é craque, né? Tá aí nos assistindo. O Alcene, né? Dando boa noite. Está diferente esse programa hoje. Dando risada. Forte abraço. Samir Cabral nos assistindo. Soara e Leusa, né? Boa noite. O Diego Jorge, boa noite. Essa bancada aí tem história. Só lendas. Parabéns ao professor Xande e ao Gugu. São feras demais. Isso é fera, brinquei com ele, que ele teve que queimar a cabeça lá na final, lá que vai exigir do treinador, hein? Ah, não, e conhece, né? O bicho é outro cara que eu respeito muito também. O Serginho, né? Do Cantegril. Boa noite, Juli, que é amigo da bancada. Só gente boa. Abraço a todos. Serginho é um ícone, né? Montenegro também. É verdade. Esse cara tá louco, não existe pessoa igual, né, cara? Eu digo assim, é sensacional, né, cara? É do trabalho, sempre com aquele sorriso, né, cara? Tu não vê ele brabo nunca, né, cara? Abração aí, Serginho. O Rubismar, parceirão meu das antigas aí, dando boa noite. O Pirulito, né, cara? André Flores, boa noite, só fera na bancada. Batedor de pênalti. Golaço, hein, Pirulito? Que isso, hein? Que isso. Nossa, eu vou dizer pra ti, pra mim o melhor pênalti foi ele. Me desculpe os outros, mas, cara... Mas, Pirula, tá louco. Fui obrigado a dizer pra ele. Treinando, no mínimo ficou treinando lá, né? Fui obrigado a dizer pra ele que a minha internet caiu, né? Não vou dar essa moral pra ele. Não vou dizer que vi esse pênalti dele batendo. Aí, ó, viu? Então ele viu, Pirula. Pode mandar outra mensagem pra ele agora. O Gildão, né, cara? Gildo Azevedo. Boa noite a todos da bancada. Parabéns aos campeões. O Leonir Ávila também dando boa noite a todos, sempre assistindo o programa. Verdade, esse aí não perde um programa aí do Bate-Bola Grenal. Ó, o Alcene, o que tem nessa caneca aí, Xande? Xande, que corneta, água, né? Água, velho. Vai ter segunda-feira. Vou dizer água de Lucena, cara. Silva Distribuidor de Bebidas. Água natural, velho. Não tem? Vamos lá. O PC, boa noite a todos, grandes professores, parabéns aos campeões. O Mag, né? Vamos, Xande e Gugu. Presidente. Vamos lá. Mag? Aí, ó, que isso, a idade vai pegando, ele já é presidente, vai para treinador, não adianta, né, ó, Mag? Faz parte, né? A idade vai pegando, mas o bicho agarra, né? Não, vai bem, né? Tá voando, aos parabéns que ele tá jogando no Brochir e passou mais uma fase. E futsal, o bicho... Não, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um comentário sobre o Mar, cara, que eu comentei pro Gugu no banco na hora. Um lance naquela final do veterano simboliza que é o Mar, assim, aquela bola do Ramon no fim do jogo, lá na ponta direita, que o Ramon bate e desvia. Cara, aquele recurso espacato ali, eu digo que tem muitos bons goleiros que naquela hora não iam ter aquele recurso. E ele, cara, ele realmente ali ele justifica, né, o esforço que a gente faz para ter ele sempre com a gente, porque é muita técnica. Não, e isso vem do futsal, né? Eu digo, pra mim, futsal é ele, cara, né? Não adianta. O Adilson,
Sarmento. Hugo, Adilcinho. O homem da parede. É o homem. Faz muita falta. Boa noite à bancada, grande presença. Hoje meus grandes amigos Xande Melo e Gugu, além de grandes treinadores que tive o prazer de ser treinado por eles, são grandes amigos que fiz no futebol. Grande abração a todos. Elite cheio de troféu aqui, vamos ver se a conta certa. Não, aqui tá faltando muito ainda que tu botou ali. Sei que o Elite tem muito mais. O Adilson conhece futebol, Adilson. Vamos pra casa mata. Vamos dar moral pra gurizada. Aí, ó. Ó o Samir aqui, ó. Vamos lá. Boa noite a todos da bancada, 3 treinadores, papatítulos. Tive o prazer, por pouco tempo, de ser treinado pelo Julica. Grande pessoa. Obrigado, tamo junto aí, Samir. O Alfeu, um grande abraço. Disse que vinha e veio, hein? Chegou o homem, hein? Hoje, aula de futebol. Parabéns. Esses caras aí sabem muito mesmo. Nós só deixamos, né? Não, o que faz o programa é eles, né? Só falando bobagem aqui, depois nós somos cobrados na rua. A Mauri Barbosa, né? Boa noite a todos. Abraço, Gugu e Xande para Julica e Xandico. Vamos lá, vamos seguir o baile. No veterano, né? É que nem a gente falou. Além, né, das serrações e tal, aí às vezes as lesões, né, cara, que a gente se preocupa mais com veteranos, porque já demora mais, né, cara, o cara já fica, daqui a pouco, vou largar, não quero mais e tal, e nós ali do Expulso também passamos por isso, né, e acontece, cara, o cara vai, faz uma massagem, que o Gugu disse para tentar jogar e tal, vai lá, puf, estoura de novo, entendeu? Então são coisas assim que também o cara tem que encarar, né. Então, é nessa hora que eu vejo assim, ó, porra, o que é bom ter o grupo, né, cara? O Vagnão ficou aí, acho que umas 5, 6 semanas, indo em Renan e tudo, depois foi ver, tinha que fazer uma raspagem no dedão ali, apareceu um negócio dele da areia, né, que tinha estroncado o dedo, e aí o cara vê, e veio mesmo com dor, e veio com uma final, isso os caras mais velhos. Aí é que eu digo assim, ó, e a dificuldade que a gente tem para renovar um força livre, e a dificuldade para renovar um veterano. O veterano hoje, para mim, é mais fácil conseguir jogador do nível do que um próprio força livre. Mas eu vejo, Julica, até passando, eu vejo um movimento, assim, cara. Eu tenho ficado um pouco mais tranquilo com isso, porque eu tenho visto, depois de tempo, uma renovação. Uma melhora. Cara, tem surgido times de gurizada de novo aí, de galera nova aí, isso é bom, né? Tá trazendo muitos gente, times, né? muitos. Esse semestre mostrou muitos times. No Grêmio aconteceu, agora o Cantegril teve um aumento de times lá, isso muito bom. O Cantegril vai ter uma Série B agora, acho que com 12 times, né? Tava com, até bem pouco tempo, 6 times, né? Então acho que isso traz uma renovação, traz um respiro, né, cara, de o futebol Precisa, né? tem continuidade, porque senão realmente estava se tornando mais atrativo tornar um veterano do que um força livre. Né? Mas eu acho que também isso vem muito, né, Xande? A gente tem que martelar em algumas coisas aqui no programa, porque a gente tem a noção de que a gente fala aqui é ouvido, ou por bem ou por mal, é replicado em alguns lugares. Mas esse ambiente de tu querer estar no clube é muito das pessoas também. Não é só o Grêmio Gaúcho, Cantegril e Rio Grandense que faz o campeonato. Os times que estão disputando, eles também são responsáveis pelo sucesso do campeonato. Então, assim, cara, tu ter um time competitivo, tu respeita o campeonato e tu atrai as pessoas querer competir contra o elite, traz os jogadores novos. Não ter briga, não ter a guerra, não ter a discussão, o clube pensar numa arbitragem legal, tudo isso traz, fica melhor, fica mais bonito, mais gostoso de estar lá no sábado, e aí sim, se tu tem um campeonato bacana, legal, que reúne um monte de gente, aí existe uma renovação, porque eu quero estar lá. Né? Mas, cara, se eu vou lá e me machuco, se eu vou lá e tomo um pontapé, se eu vou lá e briga, se eu vou lá e não sei o que, cara, eu não quero estar lá. Então o futebol ele estava muito nisso. O que era mais seguro? Jogar um play. Né? Além de ser mais tranquilo, mais confortável, né? Não dá lesão, entendeu? Todos esses detalhes que falou, ele vem agregar mais o campeonato, né? Tanto para quem assiste, para quem participa. Então é
bacana. Então as pessoas, elas têm que ter, os atletas, eles têm que ter também esse entendimento de que eles são os fazedores de futebol. E aí, o cara que tá ali com seus 35, 32, deu de ficar brigando na tela, né? Deu de ficar batendo boca com o juiz e discutindo, aí discute o jogo todo com o Julica, aí quando termina o jogo, daí vai lá e abraça o Julica. Mas incendiou o jogo todo, entendeu? Cara, isso tem uma repercussão fora da tela ali, é enorme, cara. Incendia muito. Mas eu volto a dizer, né, Xande, isso é cíclico, né, cara? Isso é o contexto, não é só... Nós também, eu digo assim, não podemos cobrar só do jogador também isso, né? Isso vai da gestão. Por isso que eu falo. Tu falaste ali atrás da relação que a gente tem com os jogadores, por que a coisa acontece. Cara, primeiro tu tem uma relação muito franca com os caras, né? Tu tem uma relação de amizade, mas tu também não é amigo de todos, assim, a ponto de, né? Tu tem uma relação mais ali no futebol. Cara, mas tu tem que ter uma relação leal com os caras, uma relação olho no olho, sinceridade, entendeu? Isso a gente procura ter. Outra coisa, a gente tira deles, né? Essa coisa assim, ó, por exemplo, lá no Rio Grandense, né, na final, quando a gente tomou a virada, a gente podia entrar ali no jogo do Gugu e estourar a boca do balão e xingar, putear, espernear. Cara, em primeiro lugar, vamos lá, Calma. Nós estamos bem no jogo, a gente precisa de um gol para igualar, igualando, nós estamos no jogo de novo, vamos para cima para tentar a virada. Tu passa por ti, é que às vezes tu também olha exemplos, né? E é isso que eu falei, é um contágio cíclico de tu ver de fora. Também tem comandantes que incentivam aquilo ali, né, cara? Que incentivam essa animosidade, que incentivam essa coisa do... Eu escutei no Rio Grandense este campeonato de um cara dizer para um jogador meu, o cara disse assim, pô, para de botar pilha aí, tu acha que isso ajuda? Por acaso não tá ajudando? Porque eles conseguiram um empate contra o Medonhos naquele jogo. Então, cada um com suas escolhas, né? No fim do campeonato, É o resultado vem. É complicado. Vamos aproveitar, né? Já tá passando o tempo aí, dá a chance do Gugu e do Xande também. Chance não, né? A oportunidade de agradecer também os apoiadores, ou os que fizeram, não só financeiramente, mas os que ajudaram, né? A essas equipes a adquirirem e conquistarem, né, cara, mais esses troféus aí. Pode puxar aí, Xande. Aí fica a diretoria, né? Sou contratado, né? Sou funcionário do Xande, Xande, meu negócio é meus dólares no final do ano, pá. É, Gugu. Eu vou te falar assim, ó, a gente tem alguns parceiros, né, que colaboram, enfim, sempre, questão, porque não é só fardamento, tem toda a função, né, mas assim, o meu agradecimento maior ainda, eu acho que é pra nossa galera que, até a gente comentou no grupo lá, né, Xande? Isso aí. É que daqui a pouco, pra quem assiste na tela lá, parece que é o Gugu e o Xande. Não é o Gugu só e o Xande. Né? O Gugu e o Xande não são ninguém se não tiver a nossa galera lá, que vai lá, que sabe que a gente tenta passar para eles o que a gente gostaria que fosse feito em campo. E eles vão acreditar se não comprassem a ideia, né? Então, isso também é muito difícil, né, Xande? Manter Poxa, eram 22 fichas, então tu manter 22 pessoas ali motivadas, querendo o tempo todo, né? E isso é no veterano, é no Força Livre. A galera nossa já é praticamente a mesma, mas não é 100% a mesma, então outros clubes ainda são adversários. Mas a gente procura sempre tratar todo mundo igual, com respeito, né? E também tem jogadores que uns tu tem que dar uma sacudida, outros tu tem que acalmar. Então esse lado meu e do Xande, assim, a gente acaba se entendendo muito bem e dando uma liga muito boa, né, Xande? Eu sempre digo, cara, o meu agradecimento vai sempre, assim, ó, primeiro pros líderes, né? No caso do Elite é o Gugu e o Júlio, que no Medonhos ele é o Mago e o Gilmar, até no Miguel lá é a gurizada, tem lá o Teté, tem o Thiago, tem o Murilo, tem o Rafa, porque assim, ó, são caras que primeiro me dão respaldo, né? Me dão confiança para fazer as coisas, né? E às vezes eu troco ideia com esse cara, pois é, tal situação ali, vou fazer e Xande, vai que a gente tá contigo, tá? Eu sempre digo assim, ó, isso não tem preço para um cara que nem eu. Eu já participei de equipe, cara, que a interferência era direto, que a pressão era direto, que sexta-feira ninguém tá me dando como é que vai pro jogo amanhã. Isso em Medonhos Elite não ocorre, entendeu? Isso eu tô falando não ocorre. Obviamente que, né, eu falo assim, depois o resultado não vem, normal, a chinela canta, né, cara? Normal. Mas assim, ó, mas aí entre nós, né? E, cara, mas acima de tudo, o fantástico é os jogadores, cara. Eu tô lidando com caras ali, assim, ó, pô, tenho no grupo, cara, alguns jogadores ali que estão entre os principais da cidade. E eu ter o retorno que eu tenho desses caras, o respeito que eu tenho desses caras e principalmente, assim, ó, a confiança deles, cara, a credibilidade que eles me dão, isso é
é imensurável, sabe? Então, assim, eu sou privilegiado mesmo, estou por isso, sabe? Por ter pessoas do lado, né, que convergem ideias, mas os jogadores, cara, vou te dizer assim, ó, é um momento espetacular, assim. Tá? Tem, que nem eu falei na live lá, tem uma luz que ilumina, assim, que está trazendo, porque como tu disse, o clima, o ambiente, o diálogo é maravilhoso. Também não é só futebol, né, Xande? A gente brinca, né, com esse ditado, assim, não é só futebol, porque são pessoas, assim, tudo, né, pessoas do bem, a gente procura sempre manter essa mesma linha, assim, sabe, para que depois na resenha pós-jogo todo mundo esteja no mesmo papo, né, porque é só assim que tu consegue manter, não adianta. Eu acho que o legal do Elite, assim, e que eu percebo, assim, e do Expulso também, e de alguns times, sim, né, é que, cara, às vezes tu vê assim, diz assim, cara, mas o Xandico no Elite, sabe, o cara, nada a ver o Xandico no Elite, mas o Xandico tá fardado e tá trifaceiro de estar no grupo do Elite, entendeu? Porque eu acho que é isso que faz a diferença. Não é só tu trazer o cara que vai fazer diferença pra ti. Tu tem que também fazer diferença no sábado do cara, como grupo, né? O grupo tem que acolher o cara e aí ele vai dar resultado. Então, assim, parabéns aí ao Elite pela longevidade dentro do clube, estendendo aí a outros também. E assim, o Julica aí que não me escute, mas que mantenha o brilho no olho para o próximo semestre aí, porque com esse grupo aí, eu acho que vem mais coisa pela frente ainda. Com certeza, mas esse brilho no olho, cara, se mantém muito pelo Julica, muito pelo Expulso Bar, muito pelos adversários. O adversário que faz crescer, os motivos e vice-versa. Tenho certeza que o Julica tem o mesmo pensamento. Né? É que nem a gente diz, os jogadores mesmo dizem, cara, tem que ser jogo bom, velho. Jogo de final é jogo bom, é jogo ganhar do melhor, né? Quer ganhar do melhor. Os caras mesmo gostam disso. E a gente sempre troca essa ideia de, ó, deu expulso, elite expulsos, vai ser jogo bom. Os dois times vão querer ganhar, entendeu? Sempre. Mas quem vir de lá, os 7 que vêm de lá, vai ser dificílimo o jogo. Entendeu? Porque tem a camisa, tem a tradição. Eu tenho certeza que o Julica motiva demais quem está com ele, a gente motiva demais. A gente passa essa importância desse confronto sempre. Vou passar aqui, ó, bem rapidão, né? Silva, distribuidora de bebidas com a gente, né, cara? Sempre trazendo essa água mineral aí. DMF Sport, né, cara? Volmiro, Gu, né? Toco Consórcios, Drica Gourmet, Erva Mate Lago Verde, Gás Tudo, Pizzaria Fornão e CW Shima, né? E podemos rodar quem ganhou a pizza, hein? Pega e me manda depois já quem ganhou a pizza. Foi na hora, hein, Chão?